PDL da pedofilia, assédio sofrido pela presidente do México, alegação de que as mulheres sonham ser estupradas, misoginia no STM, no futebol, licença paternidade reduzida. Essa é uma coletânea de algumas das notícias do mundo real só nos últimos dias. Desde que eu atravessei o portal do Mundo Invertido, que os homens de vocês me falam a mesma coisa. Ai, você não sabe interpretar, você tá tirando de contexto, você tá generalizando homens. E como eu sou, de fato, de uma outra realidade, onde homens são adestrados desde a eternidade, decidi ser mais aberta à cultura de vocês, tá? Eu sou mulher também, sou empática. O PDL da pedofilia, por exemplo, foi aprovado por 317 votos, 18 deles de mulheres. Será que elas só entram nas cotas obrigatórias dos partidos depois de passarem por um teste onde precisam provar que são fãs do patriarcado? Calma, respira, tá? Você tá sendo preconceituosa, calma. Elas escolheram ser servas do patriarcado, elas são felizes assim. Os defensores do tal PDL explicaram que só querem impedir que crianças façam um aborto sem autorização dos pais. Um costume da cultura de vocês que é muito difícil para eu entender. Como uma criança que engravida de um parente, muitas vezes o próprio pai vai conseguir a autorização dele para fazer um aborto. Isso seria confessar um crime de estupro de vulnerável. Ah, mas pode ser a autorização da mãe. Como se tantas dessas mães são religiosas e contra o aborto, ou apanharam dos maridos, ou são dependentes deles, ou fingem que não sabem do abuso. Respira, 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 uma outra cultura. Eu tenho que pensar como grande parte das pessoas dessa cultura pensam. O direito ao aborto legal não vai acabar, o pessoal de bem só quer diminuir o número de abortos necessários, eles me falaram. Mas, por exemplo, em 2023, 1,1% das meninas fizeram um aborto por terem sido estupradas. São 154 abortos entre as 14 mil meninas que tiveram os filhos. Para eles, isso deve ser coisa demais, tem que dificultar mais o acesso. Por exemplo, as pessoas que recebem as denúncias das meninas perguntam as coisas que costumam perguntar para as mulheres que sofrem abuso, como que tipo de roupa que elas estavam usando perto do pai. Tem menina de 11 anos que é igual a uma mulher, me disseram. Vai que isso confunde a cabeça de um parente. Tem que ter empatia, homem animalesco. Outros dados. Em 2024, 11 mil meninas com menos de 14 anos tiveram filhos de estupradores. Tudo bem que há 56% a mais de chance desses filhos serem prematuros e que a prematuridade é a maior causa de morte desses bebês. Mas se dá para esperar 9 meses para deixar o bebê falecer de prematuridade, por que impedir a gravidez? Na barriga da mãe só havia um feto sem um sistema nervoso central. O feto não sente dor. Isso deve ser antivida na cultura de vocês, porque, sei lá, viver dói. Talvez seja uma cultura extremamente otimista. Deve ser isso, 14 mil meninas estupradas venceram os altos riscos de sobreviver a uma gravidez na adolescência. Venceram a pré-eclâmpsia, diabetes, hipertensão, infecções urinárias e sobreviveram a um parto normal muito mais doloroso porque não tinham os ossos da pelvis formados. Aquelas que passaram pela cesárea também venceram os riscos de sangramento excessivo, anemia, rompimento do útero, necessidade de transfusão de sangue e internação em UTI. Elas são vitoriosas. Quer dizer, os dados mostram que elas pariram, né? Não dá pra dizer que elas ou os bebês ficaram bem depois do parto. Uma batalha de cada vez, me disse um coach pró-vida. Eu, que sou de outra cultura, preciso entender a positividade de quem quer dificultar o acesso dessas meninas estupradas ao aborto legal. A chance de morte é 4 ou 5 vezes maior. Os riscos das complicações graves são de até 10%? Sim. Mas não é que não dá pra gestar, só que é muito mais difícil. Se elas sobreviveram ao estupro, por que não podem sobreviver à gravidez e ao parto de risco? São pequenas heroínas. Além disso, mesmo que a maioria dessas heroínas seja pobre, preta, indígena, não tenha recebido educação sexual e não soubesse que estavam grávidas, começando o pré-natal, medidas que reduzem os riscos para a mãe e para o bebê, depois de 12 semanas, não dá pra dizer que isso é culpa do Estado. Na cultura patriarcal, a culpa é sempre da mãe. A mãe da menina estuprada que tem que ser responsabilizada. Quem mandou ela escolher um moreno alto com cara de bandido para ser o pai ausente da filha estuprada dela? Que a Deus me ajude. Me ajude a entender essa questão do pai ausente ser culpa da mãe solo. Ainda mais porque muitos desses deputados que votaram a favor do PDL atrapalharam o projeto de licença paternidade. De 30 dias, eles reduziram o prazo para 20 dias. E nem isso eles queriam, porque criar filho é coisa de mulher. Ou seja, eles dizem que o pai ausente é culpa da mãe solo, mas eles votam pelo direito do pai ser ausente. Que vontade de castrar esses homens. Eu preciso mudar meu mindset. Eu preciso, sei lá, me concentrar na positividade patriarcal dos pró-vida para entender essa cultura. A gravidez na adolescência. Ela é a causa da evasão escolar de meninas. Obrigá-las a manter a gravidez impossibilita o ingresso dessas meninas na universidade no futuro. Isso é uma bênção e não uma tragédia.
Eu ouvi um pastor me dizendo que universidades são antro de esquerdistas, de abortistas, que elas não servem pra nada. Ou seja, tirar a menina da escola, evita o risco de um curso superior e prepara meninas para se dedicarem àquilo que mulheres nasceram pra fazer, maternar. Ah, vai tomar no... Calma. Um homem comentou no meu post que abortar de um estuprador não é do Deus deles, que eu tenho que respeitar a religião de cada um. Tá, mas vamos supor, uma menina de 15 anos tem uma filha de um estuprador. Aí, para sustentar a filha, começa a trabalhar como babá na casa de uma madame provida. Inclusive, dormindo no trabalho para criar o filho dessa madame. Quem vai criar a filha da babá? A casa da família dela não é segura. O abusador frequenta essa casa. O Estado não disponibilizou vaga na creche. Ela não tem dinheiro para pagar uma babá. Então, essa menina fica cada hora com uma. E muitas horas sozinha. Depois de um tempo, ela cai no tráfico. Se ela for morta numa chacina policial, esse filho do puto que não deixou a babá abortar vai dizer que a culpa é da mãe que não soube criar e que matar nesse caso pode porque é bandida boa. É bandida morta? Ah, puto que não pariu. É muito difícil entender o cara. Foca no problema. Foca no problema. Me escreveu um defensor do PDL. Crianças são incapazes. É isso. Elas precisam dos pais pra zelar e decidir por elas. Sei. Uma menina é capaz de ser abusada, sair da escola para gestar um bebê, atravessar todos os danos à sua saúde para manter a gravidez, passar por um parto, correr o risco de morrer para dar à luz ao filho do estuprador, decidir se quer criar o filho na mesma casa frequentada por seu abusador ou dar um menino para adoção, mas é incapaz de decidir se pode abortar de um estupro. Vocês me desculpem, mas a incapaz sou eu. Eu não tenho condição de compreender a cultura de vocês. Se um macho fizesse isso comigo no mundo invertido, eu não vou nem dizer o que aconteceria com ele. Como é que justifica isso aqui na cultura de vocês? Ele é fã dela. Ah, não, ele é um homem que passou dos limites porque ele estava tomando remédio controlado. Ele estava revistando ela. Ela é culpada porque ela saiu sozinha. Ah, não, já sei. Eles vão dizer que ela armou isso. E esse tipo de raciocínio não tem nada a ver com cultura, tá? Homem que não é domesticado é assim em qualquer universo. Os de vocês ainda sofrem com falta de criatividade. Dizer que ela armou a cena é tipo dizer que fulana deu o golpe da barriga para ser sustentada pelo namorado que decidiu sozinho não usar camisinha. Ou inventou que foi estuprada para destruir a reputação de um homem de família que vive traindo a mulher. Ou falou que apanhou de um homem com histórico de agressões para ficar famosa. A especialidade da civilização patriarcal é deturpar episódios de assédio com as mesmas desculpas há milênios. E as mulheres mergulhadas na ignorância ainda propagam essas deturpações. No Halloween, Heidi Klum se vestiu de Medusa, suposta mulher monstruosa que transforma pobres homens em pedra. Hillary Clinton, a premier Angela Merkel, a ex-ministra Theresa May, a ex-representante da Câmara dos Estados Unidos Nancy Pelosi e até uma mulher que agia como o mais terrível dos homens, Margaret Thatcher, não precisaram se fantasiar de Medusa no Halloween, porque elas foram retratadas assim no dia a dia. E isso não é cultura, tá? Isso é safadeza, porque Medusa foi estuprada por Poseidon e depois punida pela deusa Atena, que transformou sua sacerdotisa em monstro, ao invés de culpar o amado estuprador. Talvez Atena, como uma boa defensora do patriarcado, tenha dito: ah, quem mandou ela provocar? A deusa, aliás, poderia ser madrinha da Margaret Thatcher. Ou quem sabe da Juliana Zanata, que defende o patriarcado no Brasil, mas usa flores na cabeça, ao invés de cobras, para parecer uma moça feminina e não feminista. Ou quem sabe a Michelle Bolsonaro, que poderá assumir um papel de liderança no lugar do seu marido, enquanto afirma que mulheres devem ser submissas. Dilma foi além. Ela virou uma medusa e um adesivo que era colocado na porta de tanques de gasolina de automóveis. Porque, pelo visto, colocar mulheres políticas em posições degradantes também é uma questão de cultura, uma tradição que alguém de fora, como eu, não poderia julgar. Assim como também é cultural chamar uma mulher de burra, por exemplo, num concurso de Miss, e depois fazer um mimimi chorar por ter sido confrontado, ou dar a entender num tribunal militar que uma ministra é burra. Reafirmo que não há nenhuma censura da minha parte ao conteúdo do que pode ou não a nossa ministra falar, embora ela sugire estudar um pouco mais de história do tribunal. Esse é o currículo da ministra que precisa estudar. Bacharel em Direito, especialista em Direito Constitucional, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, doutora em Direito Constitucional, professora adjunta em uma universidade, cátedra jurídica na condição de pesquisadora associada do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais, entre outros. E este é o currículo do ministro que disse que a ministra precisa estudar. Bacharel em Direito, cursos, cargos e condecorações militares.
Talvez, né, gente, o QI na cultura patriarcal seja medido pela capacidade de ofender uma mulher em público. Ou várias, como esse caso. Fútbol é para homem, não é para menina, é para homem. Ah, é que você não soube interpretar, me disseram os adolescentes nos comentários desse vídeo. Ele não diz que mulher não pode jogar futebol, mas que homens não podem jogar com mulheres. Me chamaram de burra, uma mulher com falta de interpretação porque não entenderam que chamar jogadores de mulheres significa dizer que mulheres são frágeis e inferiores. Um dos ídolos desses jovens inteligentíssimos em razão do grau de misoginia é um supremacista branco que leva o teste de QI às últimas consequências. Chamar a mulher de burra é pouco. A lot of women want to be raped. And when I say raped, I mean like, that sounds bad when I say it like that. But there's like a lot of women that really want a guy to beat the shit out of them. Afirmar que mulheres desejam ser estupradas me remeteu ao PDL da pedofilia. Será que muita gente que vive na tradição patriarcal pensa que essas meninas emitiram algum sinal de que desejavam ser abusadas e depois quiseram se livrar das consequências do abuso com o aborto? Na minha cultura isso seria um atestado de canalice e de burrice crônica, mas aqui eu já não sei. Olha, vocês me desculpem, mas eu me nego a continuar nesse exercício antropológico de empatia com o patriarcado. Vocês são selvagens, eu sou superior. E a única forma de salvá-los é catequizando, adestrando, civilizando. E se tiver que capar alguns homens no processo, paciência. Esse é o curso da civilização, ok? Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, o Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.